Bia, onde meu irmão? Bom, então bom dia novamente, PDF, seja documento, tá? Eu bem-vinda. faço tudo em casa, eu faço porque já sabe que tem sempre PDF. Ninguém. Nós vamos agora iniciar o nosso quinto encontro, né? Você falou depois de vários feriados, né? Nossa, foram acho que 3 semanas de feriado. E agora nós teremos o início do segundo trimestre, né? Daqui a pouco tem aí o recesso de julho e vamos seguir aí com a nossa formação. Como que você está? Você está bem? Tudo bem, prof. Tá certo. Então, olha só, coloquei lá no Classroom o slide, né, o material que nós vamos utilizar agora nesse encontro e nós vamos para uma outra referência. Eu lembrei bastante de você, sabia? Quando eu estava estudando o material, preparando a aula, porque eu acho assim que você vai se identificar bastante com essa referência, Carla. E também eu tenho aqui a cópia do PDP. Eu não postei ainda lá no Classroom, porque eu vou postar para você e nós vamos fazê-los preencher juntas, tá? Então, a gente vai seguir com o nosso encontro hoje e aí a professora vai postar para você, eu posto para você assim que chegar o momento do em ação para a gente poder fazer. Então, deixa eu pegar aqui o slide. Então, vamos lá. Então, aqui são os combinados, eu vou até passar, porque você, no caso, todos esses combinados, você sempre está muito ativa, muito atenta no nosso encontro, né? Com a câmera aberta, participando das atividades, então, né, vamos passar essa parte. Então, essa aqui é a nossa agenda, tá? Ó, então a gente tem o nosso acolhimento, tem uma atividade que o tutor passou, que nós tivemos uma mudança de tutor, e ele trouxe uma atividade bem interessante. Eu estava também pensando, né, na nossa disciplina, acho que casa bem com a nossa disciplina, nós vamos fazer essa atividade. E engraçado que quando eu estava fazendo esse acolhimento com ele, eu lembrei de algumas falas suas no seu feedback formativo, quando a gente estava fazendo essa atividade. Então, depois, nós vamos conhecer a referência docente, que é a 5, que agora é o que vai fazer parte aí do nosso segundo tema, tá? Nós vamos trabalhar um pouquinho os instrumentos avaliativos. Nós temos alguns passo a passo para fazer no PDP, questão de sua identificação, a autoavaliação, você se analisar enquanto esses instrumentos avaliativos, enquanto a referência docente, e depois, no finalzinho, só um pouquinho, deixa eu voltar aqui, nós vamos concluir, certo? Então, só um minuto, deixa eu voltar, que eu saí dali. Então, objetivos: diagnosticar os conhecimentos em relação à referência docente 5 da matriz de referência da nossa resolução 3037, né, da CED, analisar os temas, possibilidades para a aplicação da referência 5 e iniciar a elaboração do plano de desenvolvimento profissional. Essa referência aqui, ela é bastante ampla, ela é bem interessante, porque ela vai pegar também assim como as instâncias colegiadas pegavam o âmbito da escola, da comunidade escolar, a referência 5, ela vai ali bem de encontro, como eu posso te dizer, na alma da nossa atividade enquanto docentes, sabe? Ela vai ali mesmo lá profundamente no resultado ali desse processo de ensino-aprendizagem, que nós, enquanto professores, a gente almeja muito, né, Carla? Como eu posso te dizer, o que a gente quer de fato é que nossos alunos aprendam, não é mesmo? Que eles realmente aprendam. A gente sai tão feliz da sala de aula quando a gente vê um retorno, por mínimo que seja, não é mesmo? Então, para o acolhimento, nós vamos fazer uma atividade diferenciada, tá? Então vamos lá, que é inclusive onde eu me lembrei bastante de você nesse acolhimento. Olha, nós vamos participar de um leilão.
Aqui são 3 obras de arte somente, tá? E eu vou passar a obra de arte para você e eu vou falar um pouco dessa obra de arte, que né, nós somos de história, e aí você me fala o valor que você faz de conta que eu estou no leilão, estou vendendo essas obras de arte, e você, no caso, vai comprar, vai dar um valor para ela, tá? Você pode falar, como só estamos apenas nós duas, você pode falar, tá bom? Ou se você achar que o pessoal está aí na sala da hora atividade, que é o local deles também, né? Você coloca no chat, tá? Então vamos lá. Bom, essa primeira obra aqui, Carla, né? Bom dia, estamos no nosso leilão e nós vamos vender algumas obras de arte. Olha só, hein, Carla? Que maravilha! Nosso salário do Paraná, 2.100, a gente consegue comprar obras de arte. Então vamos lá. Aqui é um autorretrato do Rembrandt. Ele é um artista, né, do barroco. O barroco não é um conteúdo da nossa disciplina, mas ele ocorre ali no período do Renascimento. Ele é europeu, obviamente, ele pintou esse quadro entre 1622 até 1700, século 17, e na verdade aqui é um autorretrato dele. Quanto que você gostaria, quanto você avalia o autorretrato do Rembrandt? 50 mil? Muito bem. Então, olha só. Eu andei pesquisando, tá? Exatamente o valor assim do quadro, eu não tenho. Eu sei que né, o nosso tutor ele é formado em arte, ele comentou que ele tem muitos autorretratos. Ele é um pintor que se destaca muito por isso. E ele tem vários outros quadros. Para você ter uma ideia, esses dias encontraram um quadro lá na Europa, num sótão, e venderam por 14 mil euros. E, na verdade, agora esse quadro vai ser leiloado por 17 milhões. Então, as obras do Rembrandt, isso que eu falei, em 2006 a gente tem dinheiro para comprar quadro. O Rembrandt, as obras dele são avaliadas em torno, ali, pelo que eu pesquisei, Carla, passa dos 10 milhões de reais, tá? São obras, né, do período ali do Barroco, do século XVII, enfim, mas muito bem. Vamos agora para a próxima obra. Essa aqui é a Leiteira do Vermeer. Também um pintor do século XVII, do período do Barroco. E quanto você valora essa obra? Eu não tenho noção. A gente sabe que tudo isso é muito valioso, né? Mas, vou jogar um pouquinho mais que o outro, que eu sei que vai ser tudo aí, milhões, né? Mas uns 80 mil. Até porque com 2.100 reais eu não ia conseguir comprar nenhum de 10 mil, né? Assim, eu não consegui encontrar o valor na internet, mas eu concordo perfeitamente com o que você falou. A gente, né, imagina que essas obras elas têm um valor altíssimo por conta do contexto histórico, né? Esse pintor, ele retratava assim, ele gostava muito de retratar o cotidiano da classe média na Europa. Ele é da Holanda. Inclusive, esse quadro está lá, está em um museu da Holanda. Eu não encontrei o valor. Eu pesquisei até agora, estava pesquisando, falei, vou dar mais uma pesquisada, não encontrei. Mas concordo contigo, deve chegar aí na casa dos milhões mesmo, tá? Ele é também do século XVII, e é bem legal, porque ele gostava muito assim de retratar as cenas da Idade Média. Aí agora a última obra, tá bom? Essa aqui. Esse aqui realmente o autor é desconhecido, não tem autor. E assim, o que eu sei é que essa obra foi pintada no contexto do modernismo, ela representa o modernismo. Quanto você acha que vale essa obra? 70 mil. Quanto? Desculpa. 70 mil? Nossa, olha, Hum. muito legal, sabe? Por isso que eu falei que eu lembrei de você, Carla. Lembrei de você nessa atividade. Você vai entender o porquê agora. Na dinâmica com os professores formadores, nossa, o valor dela foi baixíssimo.
sabe? Os outros 18 milhões, 5 milhões, né? E Uhum. essa foi baixíssima. E sabe quem é o dono dessa obra? O autor dessa obra é um aluno do tutor, Olha só. que ele, enquanto o professor trabalhava o modernismo, esse aluno dizia que não sabia desenhar, que não conseguia, né? E aí o que, que o professor fez? No caso, nosso tutor hoje, o que, que o professor fez? Levou para ele uns moldes, sabe? Uns moldezinhos, mais ou menos um caminho para ele poder retratar. E ele com resistência. E aí ele que inclusive montou onde fica a posição dos olhos, né? Porque eu não entendo muito de modernismo, né? Mas assim, a gente imagina que é uma, né, assim, é uma outra visão. A arte ela é muito subjetiva, né? E diz que o aluno é que montou totalmente aqui, escolheu as cores e montou os moldes dessa obra. Então, o professor ele acabou né, fazendo com que esse aluno que dizia que não conseguia, que não fazia, ele conseguiu fazer o aluno fazer a obra. Você gostaria de mudar o valor da obra ou permanece os 80 mil? Não, permanece, meu Deus. Você não fala que foi um aluno que fez, né? Maravilhoso. Então, Daria foi. até mais, né? Pelo contexto todo aí, maravilhoso. É, e foi onde, Carlos, me lembrei de você. Quando você fala que os meninos, né? Tinha uns meninos ali que eles são muito imaturos, que é natural, a gente tem alunos Uhum. imaturos. Às vezes a gente, nós mesmos, em alguns determinados momentos, a gente é imaturo para aquela situação, e você foi ali, ouviu, valorizou, pegou as atividades, levou para o professor. E o fechamento dessa socialização era isso. O professor fez o quê? Ele avaliou esse aluno dentro do modernismo. Todos estavam sendo avaliados dentro do modernismo. Mas ele levou o quê? Uma atividade diferenciada para esse aluno, atendendo às necessidades dele, né? E ele percebeu ali que ele conseguia pintar, conseguia fazer, criar uma obra de arte, certo? Você gostaria de falar alguma coisa? Podemos seguir? Então, estamos aqui, né, encerrando agora a nossa parte do acolhimento. Bom, então agora nós vamos passar para a parte teórica, a fundamentação teórica, tá? Então, enfim, aqui eles falam sempre, né, que a nossa formação ela é amparada pela resolução, que é algo que a gente sabe, tudo que nós fazemos na escola tem um amparo legal, né? E aqui, só para ressaltar, mais uma vez, é o amparo aí da nossa formação. Então, vou pedir sua ajuda agora para você ler para nós a referência docente 5. Aplicar estratégias e instrumentos de avaliação diversificados, de modo a acompanhar e intervir estrategicamente no processo de aprendizagem dos estudantes. Você gostaria de falar alguma coisa sobre essa referência? Você se identifica com essa referência? Sim, sim, eu procuro sempre. Hoje mesmo eu conversei com os alunos do nono ano. Falei, olha, assim, eu sou bem clara e franca. Eu gosto de levar eles ali na, na no literal mesmo, porque com eles tem que ser assim, para ver se a gente dá aquele choque e instiga eles, né? E uma coisa que eu falei para eles, porque ao mesmo tempo eu falei para eles, eu puxo a orelha, mas a hora que a gente tem que elogiar, a gente tem que elogiar, porque é isso que engrandece o ser humano, são elogios, o reconhecimento, a valorização. Bom, eu me sinto assim, me sinto bem quando alguém valoriza o meu trabalho. E eu falei para eles, falei, olha, aconteceu um fato alguns dias atrás e eu vi que vocês melhoraram e eu chamei atenção, então vocês melhorou. Eu falei, quando eu vi, fiz um levantamento aqui por meio das atividades, avaliações que vocês foram fazendo até aqui, a gente hoje fazendo um fechamento aí do primeiro trimestre, né? Eu falei, vocês evoluíram. Eu falei, mas vocês precisam melhorar a interpretação de texto de vocês.
E daí eu tinha um parágrafo de um textinho, falei, eu quero que vocês explicam para mim. Eu li para vocês, agora vocês têm que explicar para mim. Então tem palavras que vocês não conhecem. Falei, eu geralmente quando eu não conheço, eu vou procurar essa palavra, porque daí eu vou entender o contexto que está querendo dizer esse pequeno texto, esse trecho. Eu falei, e uma coisa que vocês evoluíram é que quando eu chegava na sala e falava algumas palavras diferentes, vocês riam, vocês zombavam. E eu vi que vocês não estão mais fazendo isso. Falei, vocês estão começando a entender o processo. Falei, vocês estão entendendo o nível que vocês estão. Vocês são no nono ano. Vocês têm que entender o nível que vocês estão. Então, eu gosto aí de aplicar estratégia, instrumento, avaliações diversificadas. Já falei que na escola eu não sou professora, que eu fico em avaliação só em papel. Meu aluno ele não é avaliado só por avaliações escritas aí. Então, eu avalio o oral, a participação, tento trazer essa diversidade aí. Esse é meu modo de até de intervir aí estrategicamente aí nessa aprendizagem dos alunos. Eu me enquadro literalmente aí nessa referência 5 aí. Que bom, viu? Porque a gente percebe assim que a gente tem uma resolução e a SED investe nessa formação. E você já tem isso, né? Em você. Então, isso é muito bom, viu, Carla? Isso é muito bom mesmo. E eu acredito, tá, que você vai tirar de letra e com muita seriedade, né, que é como você leva o seu trabalho, essa temática agora. Então, continuando. Conhecendo a referência 7, tá? Nós vamos fazer eu leio uma, você lê outra, tá? Para não ficar só um monólogo, tá bom? Então, estratégias. Estimular o desenvolvimento de estratégias de avaliação promovida pelo professor, com foco nas necessidades de aprendizado dos estudantes. Olha só, acabou de me dar um insight. A gente lê e dá um exemplo, tá? Pode ser? Ó, então vamos lá. Estimular o desenvolvimento de estratégias. Pode ser um exemplo, Carla, tanto seu quanto o meu, quanto sua formadora, tá? Estimular o desenvolvimento de estratégias de avaliação promovida pelo professor com foco nas necessidades de aprendizado dos estudantes. Então, eu acabei de ver um exemplo aqui seu. Quando você chega para os alunos e diz assim, gente, ó, terminando, eu vejo que você tem muita afinidade com esse nono ano, e aí você fala para eles, pessoal, eu tenho percebido que vocês têm melhorado, né? A questão, porque a maturidade, a forma com que eles se portam, ao ouvir você, isso faz parte da aprendizagem. Você não deixa a Carla pessoa lá fora quando entra dentro da sala, e os nossos estudantes menos ainda, né? Então, acho que você traz muita humanização, sabe? Para essa sua relação com eles, quando você fala que eles melhoraram. Nossa, vocês são nonos anos, né? Agora eu vou passar o próximo. Se você quiser falar alguma coisa, fica à vontade, tá? Damásio Teixeira. É a última, né? Instrumentos. Promover meios de avaliação da aprendizagem dos estudantes com foco no contexto escolar do professor. Saiu na sala para fazer com a Nayara aqui. Eu vejo aqui que essa questão dos instrumentos, isso aqui é muito importante, né? Porque é por meio da utilização de determinado instrumento que você vai conseguir avaliar esse aluno e ver a aprendizagem dele. E a gente tem N instrumentos, né? Então, esses dias eu falei para os alunos que eles se assustam, né? Hoje a avaliação é oral. Então, eles fizeram uma pesquisa, eles depois eu olhei um por um, fui passando um por um. Só que chegou no momento, falei, agora é o nosso momento aqui. Sentamos em círculo, agora nós vamos, os grupinhos sentou junto, mas todo mundo em círculo. Falei, agora é a hora do momento e a avaliação é oral. A pesquisa foi coletiva, mas a avaliação agora é oral. Cada um vai falar o que tem aí no caderno, o que você pesquisou. Falei, vai ser igual do seu colega do grupo, mas você pode contribuir da sua forma agora é o seu momento. Mas eles têm dificuldade, ter a turma do oitavo ano. Mas foi um momento, foi um instrumento de avaliação, né? Então, eles sentaram, eles pesquisaram. Falei, agora vocês podem usar o celular de vocês para pesquisa, tá liberado, esse é o momento. Falei, mas é para pesquisa. E assim, eles conseguiram fazer a pesquisa, mas no momento da avaliação, falei, então é uma forma que tem que ser mais explorada.
Foi por isso até que eu falei com o nono ano. Eu falei, vocês têm essa dificuldade de trazer. Aí foi aonde que eu falei, gente, nós temos muitos meios de comunicação. Mas quando você vai fazer uma discussão, você vai se defender só com palavrão? A gente se defende só com palavrão? Falei, quem vai com palavrão e Perfeito. quem sabe usar outra forma de comunicação, a forma mais a formal, ele vai sair melhor. Falei, numa batalha, quem vai vencer? Daí eu já trouxe a questão do advogado, as profissões, falei, advogado para ele defender o cliente dele. Ele vai xingar o juiz expulsa ele, ele perde a causa, e o cliente dele perde. Aí é onde a gente consegue usar esses instrumentos, né? Os instrumentos têm vários, que a gente não precisa ficar só em um, que é ali o método de avaliação, sentar e numa simples conversa você consegue avaliar o seu aluno também, né? Mas aí é onde vê, é uma simples conversa, mas é o contexto dele. Aí eu tenho que trazer lado, pegar o contexto junto com o conteúdo e trazendo para essa realidade deles. Ó, a forma de você se defender é o palavrão. Falei, então tem lugares, eu falo, Perfeito. falando com eles, ó, ali fora, quando a gente sai ali fora, eu falei, eu lá com a minha família, eu tenho minha forma de conversar. Falei, gente, aí tinha o textinho, tinha a palavra impunha. Falei, se eu chegar lá e falar para minha mãe que eu impunha tal coisa, ela vai falar, cara, você tá maluca? Eu não sei o que que é isso, o que que você tá falando? Mas aqui no contexto escolar, nós temos que saber, é a nossa linguagem culta e formal que nós vamos usar aqui. Lá em casa é infernal, rola o palavrãozinho, rola na brincadeira, ali com os amigos quando tá lá fora, numa festa. Então, eu tento trazer o contexto mesmo que a gente vivencia, né, para trazer para essa avaliação, né? Que é o que eles dominam, né? Eles dominam e a gente casa aí, né? Muito bem, Então você muito pode me bem. interromper, tá? Não, tranquilo, imagina, Carla, fica à vontade. Senão a gente perde tempo aí. Não, não perde não. Tudo tudo que a gente fala aqui é igual na sala de aula. Às vezes a gente só termina para a gente passar a próxima, né? E os meninos, como você falou, eles não têm esse feeling de saber tá na hora de parar. Nós já temos, né? Eu acho muito legal essa questão dos contextos. Eu não posso falar como na escola, a forma que eu falo na minha casa, com meus amigos. Muito bem. Diversificação. Ampliar a visão do professor sobre as necessidades individuais dos estudantes na hora de avaliar. Você acabou de colocar, né, a forma com que você vê ali os seus alunos, né, a forma com que você avalia da prova oral. O que nós vamos fazer nesse PDP deixa eu só explicar para ti algo que eu sempre tive a impressão da nossa profissão. Eu vou ver se você concorda comigo, se faz sentido o que eu estou falando para ti. Nós, professores, a gente começa a dar aula. Então, às vezes, quando a gente pega uma resolução, uma teoria, a gente já faz aquilo. Só que a gente não usa aquele nome, igual um doutor, né? Por exemplo, você vai no médico, ele tem toda Uhum. aquela parte mais formal. O professor, talvez por a gente ter que atingir um aluno que a linguagem dele tem que ser mais acessível, às vezes a gente já faz as atividades. Só que não teoricamente, assim, a gente não usa teoria, Sim. a gente usa muito mais a prática. Essa prática ano passado. Olha aqui. Né? Então, o que a Esse ano gente não vai estamos passando fazer essa semana. agora é tentar Walter. pegar essas práticas Eu que a gente coloquei, nós colocamos, eu mandei para a Esther colocar. colocá-las no papel de acordo com as teorias, né? Que é científico, eu também Uhum. uso, Olha sabe, que Carla? Se você me permite te dar um exemplo também da minha chique. sala de aula, eu falo assim, pessoal, vocês acham que a prof também não estudou? A gente, inclusive, estudou como é que o cérebro Não, aprende. vou falar para ele. Quando a gente está trabalhando com vocês o aprendizado, ocorrem reações químicas no nosso cérebro, as sinapses entre os nossos neurônios, de aprendizagem. Então, tudo que a professora faz aqui com vocês tem uma fundamentação teórica, igual um cientista, igual um médico, né? Então, só que aqui a gente conversa mais, eu pego esse conteúdo e transformo para vocês poderem entender. Uhum. Então, eu acho que nós vamos agora fazer isso, tá? Pegar essa parte que você faz muito bem em sala de aula e escrever, fazer o inverso, passá-la para o teórico, porque isso o professor já faz.
né? A Uhum. gente já tem, né? Passar para a parte teórica mesmo, as identificações ali. Você gostaria de falar alguma coisa? Não, prof, tranquilo, é isso mesmo. Posso Eu passar? também Tá vejo certo. assim. Tá certo. Bom, então vamos lá. Bom, Limite. então aqui nós vamos falar, né? Na verdade, nós vamos só complementar, que você já trouxe já algumas ideias aí de instrumentos avaliativos. E assim, Carla, você pode falar assim, ai, Karina, eu sou assim, tá? Eu sou assim com os alunos também, de valorizar, é meu jeito, é a minha essência, Ah, no Juan, sabe? né? No Juan tem problema Tá sério, ele não consegue lá, enxergar. A com gente os tem que saber alunos. Tanto esperar. que quando eu sou avaliada, você é muito positiva. Até meus colegas lá do estado falam isso, lá da escola onde eu estou. Por exemplo, instrumentos avaliativos, tá? Nós vamos conhecer agora aqui alguns instrumentos avaliativos. Então, você já falou bastante, mas caso você queira enriquecer mais ainda a nossa atividade, e é onde eu vou te falar agora o retorno, né? Carla, vou ser honesta contigo. Não, olha, eu fiquei muito preocupada porque eu tive alguns remanejamentos e vocês já são alunos de mais tempo dentro, vocês são os veteranos aí na formação. Eu falei, gente, eu vou ficar a princípio só com a Carla, virar outros alunos, né? Mas até vir, às vezes demora, né? Eu falei, vai ficar só uma aluna. Eu falei, meu Deus, né? Vou dar um jeito para que não fique pesado. Só que a sua participação é tão boa que você vê que flui. Vai, porque você participa, você interage, quer dizer, não precisa de 10 alunos, né? Então, assim, é legal quando a gente também, acredito que você concorde com o que eu vou dizer, é muito bom quando você, enquanto professor, você tem o retorno do teu aluno também, né? Sim. Você tem o envolvimento dele dentro, né? Dentro desse universo aí que a gente está, nesse nosso pequeno universo aqui de aprendizagem, né? Nossa sala Uhum. de aula é um universo, aqui também é outro. Então, assim, se você quiser enriquecer ainda mais nosso encontro, se você quiser falar de alguns instrumentos de aprendizagem, aquela parte que eu te falei da teoria mesmo, né? Você já falou bastante coisa, que você utiliza aí para verificar a aprendizagem de seus estudantes. É igual eu disse, eu vou vendo o contexto e vou analisando e vendo de que forma que eu consigo atingir o meu aluno e de que forma que eu consigo estar avaliando, né? Então, nem sempre, eu acho que eu aprendi muito isso no estágio da faculdade, ali, o professor cobrava muito, nem sempre só em cima de avaliação, né? Eu vejo, caderno é um instrumento avaliativo. Hoje mesmo eu falei, gente, o caderno de vocês é o instrumento, é o material de vocês. Falei, é um instrumento que a gente utiliza também de avaliação e valorização também, né? Eu falei, não só o que vocês fazem, mas o cuidado com o material que vocês têm, é seu isso aí. Eu falo, eu cuido tanto do meu caderno, eu gosto tanto dele. Eu falei, então, esse caderno é um instrumento avaliativo, né? A avaliação em si, que você tem que sentar, fazer, né? A avaliação oral, a participação, se o aluno. Gente, hoje mesmo um aluno me deu um retorno, na hora que eu estava lendo o trechinho lá, falei, o que que você entendeu? Ele falou assim, os coronéis. Eu já entendi que ele sabe que os coronéis estavam envolvidos, ele entendeu, né? Então, assim, Uhum. esse é um instrumento avaliativo, a participação dele ali, o retorno que ele me dá, eu consigo entender, eu consigo observar e extrair dele que ele conseguiu entender o conteúdo. É um instrumento avaliativo também. Então, dessa forma, assim, que eu costumo conduzir e avaliar o meu aluno também. Muito bem, concordo contigo. Né, tem as avaliações escritas que a gente ainda precisa, né? Eu falo para os Sim. alunos, nós estamos numa sociedade onde a escrita ela é muito importante. Então, nós precisamos sempre dessas avaliações, mas não somente dessas avaliações, né? Como você bem colocou. Às vezes um retorno, isso acontece muito comigo, porque como nós somos de história, a gente sempre leva o nosso aluno a refletir. E aí eles Sim. dão os retornos, né? Ah, Uhum. é isso, professor, né? E isso realmente é uma forma de avaliar.
Muito bem. Assim Seguimos então, também, tá? só para eu concluir aqui, eu vejo Pode assim falar. também, essa questão dos instrumentos avaliativos, hoje, nós temos muitos alunos, além de dificuldade de aprendizagem, nós temos uma gama de alunos aí com os transtornos. Então, eu tenho um aluno autista, muitas vezes, que não vai conseguir sentar e fazer uma avaliação. E daí, como que Uhum, eu vou usar só um instrumento avaliativo? Eu vou estar excluindo o aluno dessa avaliação. Se eu sei que ele não tem comando para fazer isso, como que eu vou estar avaliando esse aluno? Então, eu acho que a gente não pode desprender só um instrumento avaliativo, né? A gente tem que ser diversificado e o nosso público hoje ele mudou. Ele não é o público do passado. Então, eu tenho que ter formas de avaliar e vários instrumentos. Até eu estava aqui pensando, falei, toda vez que eu vou planejar para a semana, me vem na cabeça que aluno que eu tenho e de que forma que eu posso estar trabalhando com ele, né? A gente uhum. não pode ficar só o tradicional, como a avaliação escrita ali, é fundamental, a gente não pode excluir, mas eu não posso ficar só nisso também, né? Por conta dessa variação de aluno que a gente tem hoje, né? Então, Verdade. também que eu tenho que estar tendo um cuidado, né? É, concordo. Verdade. Nosso público mudou, né? O perfil dos nossos alunos. Bom, então, ainda tá continuando sobre a avaliação, nossa conversa aqui, nossa troca de ideias sobre a avaliação. A nossa referência docente 5 menciona dois termos importantes sobre a avaliação formativa: instrumentos e estratégias avaliativas. Agora nós vamos focar, Carla, naquela parte que eu falei para você, que às vezes a gente faz, aliás, muitas a gente faz, como professora de sala de aula, eu sei que a gente faz, né? E às vezes a gente não consegue identificar ali, a gente nem usa o termo, isso é um instrumento, isso é uma estratégia, tá? Então, nós vamos compreender agora, nós vamos começar a construir a habilidade da nossa compreensão desses instrumentos através dessa atividade, tá? Então, olha só, queremos apresentar como, na prática, eles podem aparecer, tá? Então, nós vamos identificar em uma prática pedagógica a questão de um instrumento e de uma estratégia avaliativa. Então, olha só, vou pedir para você ler, tá? Por gentileza. Prática pedagógica. Fabiano Jefferson, professor de língua portuguesa, estava trabalhando verbos com seus estudantes. Enquanto ministrava as aulas, ele elaborou e aplicou uma proposta pedagógica com o objetivo de verificar se até aquele momento quais estudantes compreenderam ou não os conceitos. Pensando nas necessidades de aprendizado dos estudantes, a atividade foi desenvolvida da seguinte forma: Então, olha instrumentos só, avaliativos. Pode isso. continuar? Queridos É, professores, uhum. Pensando nos pensando instrumentos. em estratégias avaliativas apresentadas, vamos responder. Como o professor Fabiano Jefferson avaliaria as respostas do primeiro e segundo contexto? Como o Isso. professor Fabiano Jefferson avaliaria as respostas do terceiro e quarto contexto? Então, vamos voltar ali só um pouquinho, tá? Então, olha só. Primeiro contexto. Vamos identificar aqui, Carla, juntas, qual é o primeiro contexto e qual é o segundo? Ó, podemos ler aqui mentalmente, daí você me diz aqui onde você acredita que está o primeiro contexto aqui. Aqui, quando ele elaborou e aplicou a proposta pedagógica, né, para verificar até aquele momento ali, proposta pedagógica, quais estudantes compreenderam ou não os conceitos, né? Eu Uhum. acredito que é aqui, né, na proposta pedagógica. Isso. Ele estava trabalhando verbos com seus estudantes, tá? Isso. Segundo, terceiro e quarto contexto. Vamos lá. E o terceiro e quarto contexto? Daí, ele ali viu a necessidade, né, que eles estavam ali de aprendizado, que eles estavam necessitando e desenvolveu a atividade, né, pensando na necessidade deles ali de aprendizado. Uhum, ok. Então vamos lá. Tá.
E aí, o seguinte, como esse professor, tá? Ele avaliaria as respostas do primeiro e segundo contexto, na sua opinião? Como que ele avaliaria as respostas desses estudantes? A gente está construindo, tá? A gente aqui estamos construindo essa habilidade de identificar e diferenciar estratégia de instrumento. Talvez ali fazendo um levantamento prévio ali com eles e de uma forma oral ali, fazendo um levantamento com eles, no oral ali, com uma conversa, Uhum. Faz seria sentido? um Aham. instrumento, né? Depois talvez aplicar uma atividade ali para atividade prática ali, para eles responder no caderno mesmo. Uhum. Sim. Beleza, ótimo, isso mesmo. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui o roteiro, continuar. Então, olha só, antes de aplicarmos uma avaliação com os nossos estudantes, é importante, né, que observemos os seguintes pontos, tá? Objetivo de aprendizagem. Apresenta itens que são essenciais que os estudantes precisam saber e compreender, assim como o que devem ser capazes de fazer em um determinado nível de aprendizagem. Eu consegui identificar na sua resposta ali que depois, no terceiro e quarto contexto, ele verifica se os alunos realmente entenderam o conceito de verbos, né? Critérios de avaliação. Apresenta as indicações claras acerca do que é importante aprender. Então, no caso, o que seria importante esses alunos aprenderem? Seria Pessoa a se muita questão culpa dos quando não está em verbos, sala de aula, não está a no fixado, questão, mas só para poder mandar, daí é diferente. Dulce, mas é o a jeito de falar, questão, o jeito de ó, cobrar, né? O jeito de cobrar. estava trabalhando verbos, né? Então, ele estava trabalhando verbos. Então, o que que ele precisa ter claro na sua avaliação, no seu instrumento avaliativo? O que ele precisa identificar com esses alunos, aquilo que você falou. Se ele aprender verbos corretamente, ele inclusive vai falar corretamente. Ele vai escrever corretamente, ele vai conseguir se posicionar corretamente, né? Então é isso. Tá? E lembrando, Carla, nós teremos aí toda essa temática para a gente ir amadurecendo e melhorando e ampliando, porque nós, professores, nós também estamos em processo de aprendizagem, tá? Então, assim, você tem seus conhecimentos prévios a respeito dos instrumentos avaliativos, né? Eu tenho os meus conhecimentos prévios e a gente está também em processo de aprendizagem, tá? Então, vamos lá. Então, seguindo aqui. Tudo bem até aqui? Tá. Então, instrumentos avaliativos possibilita o professor coletar informações que identificam as aprendizagens em sala de aula, além de auxiliar na tomada de decisões sobre os caminhos a serem seguidos. Você pode me identificar qual foi o instrumento avaliativo que o professor fez nessa atividade dos verbos? Qual foi ali o instrumento? O que ele não fala é claramente um, fala. Você está mutada. Oh, meu Deus. Ali não fala claramente o que ele utilizou de instrumento, né? Para ela se Aí preocupa não um pouco, pelo amor de consegui identificar ali que instrumento que ele Deus. Aham, já utilizou. Fala só que ele fez uma atividade. Foi. Ele fez Então, o uma instrumento. foi atividade. Foi uma auxiliar, atividade. Perfeito. Agora, como é que que fala? instrumento que foi, não sei. Pode Foi um interagir com a forma quiz, diferente, ela foi uma mascara. prova, né? Não aguenta, gente. Objetiva, mas o instrumento foi uma atividade. Uma Fechou, atividade. tá? E na prática, existem muitas possibilidades de instrumentos avaliativos, tá? Que eu vejo que você domina bastante, né? Esse item aí da nossa docência. Alguns deles podem ser provas, objetivas, discursivas,
questionários, trabalho escrito, pesquisas, resumos, atividade no caderno. Lembra que você falou agora há pouco sobre o caderno dos seus alunos? De quem vai falar? Vamos ver na prática esses itens sendo explorados numa proposta pedagógica de avaliação. Tem que falar, gente, porque todo mundo... Aqui não adianta. Então, olha só. Objetivos de aprendizagem. Reconhecer e apreciar artistas da arte conceitual, suas obras mais importantes, seus conceitos e as linguagens apropriadas no processo criativo. Esse é o objetivo de aprendizagem, que é uma aula de arte, tá? Então, é reconhecer e apreciar os artistas da arte conceitual, né? Então, nem eu sabia que existia essa arte conceitual. Enfim, então aqui tem a aula, né, do RCO. Critérios de avaliação. O estudante deve, depois de ter acesso a esse conhecimento, apontar importantes artistas que atuaram no movimento artístico, descrever as linguagens utilizadas no movimento, interpretar obras de artistas conceituais, que a gente sabe que a arte é muito subjetiva, né? E eu acredito que esse trabalho em arte se reflete em história, se reflete em língua portuguesa e vice-versa, né? Essa questão da interpretação. Instrumento avaliativo. A atividade será desenvolvida a partir de um questionário com 10 questões, organizadas da seguinte forma: 2 questões objetivas, 2 questões subjetivas, 2 questões para responderem juntos, organizados em trio, e 4 questões para serem respondidas num jogo de passo-repassa com uma turma organizada em 2 equipes. Então, essa é uma atividade aqui bem elaborada, né, de um instrumento avaliativo. Então, aqui é uma sugestão, tá? Uma sugestão de atividade que eu achei, assim, muito assertiva. Você viu como tá bem? Aqui tem a aula, né? Então, aqui o professor passa a aula, o conceito que é, e no caso, vem aí o professor precisa saber antes. O que eu quero que meus alunos aprendam com isso? É igual você falou. Eu também tenho essa pegada. Olha, eles entendendo para mim o que era coronel lá no Brasil República, na Primeira República, o papel desses coronéis, quem era a atuação dele, eu vejo assim que realmente isso é um dos critérios de avaliação. Né? Quem eram os coronéis, entende? Estou contextualizando aqui para nossa aula. Então, aqui, Carla, é como eu posso te dizer, é um exemplo, tá? De como a gente pode organizar esse instrumento, tá? Um instrumento avaliativo, de uma forma mais sistematizada. Certo? Então, agora nós vamos para a mão na massa, tá? Então, agora nós vamos começar a pensar na sua aplicação, de uma forma muito tranquila. Nós vamos primeiro passar para quê? Nós vamos primeiro pegar o nosso PDP, o seu PDP, tá? Preencher. Então, olha só, deixa eu passar aqui. Eu tenho que... Bom, então... O que a gente vai fazer agora? Conhecendo o PDP. Você já conhece, você já teve a primeira temática. Então, o que nós vamos fazer nessa aula agora, tá? São 10h48 até 11h20 e junto comigo. Qualquer dúvida, vou estar aqui com você para a gente poder ir preenchendo, tá? Esse PDP é um caminho que você vai seguir lá, né? Como você fez lá nas instâncias colegiadas. Eu vou partir daqui, porque eu quero que o meu aluno faça isso, daí eu vou fazer isso. Pode falar. Karina, cada implementação é um PDP, a gente não dá sequência naquele, né? Agora você vai colocar o outro e eu vou começar ele do zero, né? É assim que vai ser, né? Para cada temática, um PDP. Isso. Cada temática é o seu PDP, tá? Você terá um PDP. Então, olha só. Então, primeiro momento, você vai preencher a identificação. Depois você vai responder a autoavaliação, vai fazer uma autoavaliação, igual a gente fez lá no primeiro, sobre as instâncias colegiadas, né? Agora são seus conhecimentos prévios como professora. E aí nós vamos começar a preencher o pré-planejamento, de forma muito tranquila. Lembrando,
Você está em processo de construção, assim como eu. Então, Karina, eu pensei em fazer assim nesse primeiro momento. Mas ó, lá no nosso encontro de planejamento você mudou. Não há problema algum, tá? Então, eu vou colocar para você o link do seu PDP aqui no chat. Só um minutinho. Ó. Coloquei, tá? Vou colocar também, Carla, no nosso Classroom agora, tá? Para você ficar bem à vontade com ele lá. Então, você, por gentileza, você vai começar a realizar aí a sua primeira parte. E eu estou aqui, tá? Só vou mutar o microfone, mas estou aqui anexando ele lá no nosso Classroom, certo? Então, acho que eu vou compartilhar ele aqui aberto. Aqui no caso. Só que para eu editar aqui, eu vou ter que fazer uma cópia, né? Porque não está liberando aqui para eu digitar. Então, deixa eu só organizar aqui para você, tá? Tá, beleza. Só um minutinho. Vou marcar para 18/6, tá? A primeira parcial. Vou mostrar do balde e vou marcar. É bom ter a data, né? Identificar. Carla, ó, desculpa, tá? Coloquei ali, não tinha mudado. Veja se deu certo agora. Deixa eu tentar aqui. Agora sim. Até que eu vou, então, preenchendo aqui essa primeira parte aqui, né? Até onde eu posso preencher? Fechar a câmera, eu faço cara, não esqueça, né? Câmera aberta. Chico já perguntou, estava atendendo a mãe? Nós vamos até o pré-planejamento. Então, o que eu penso? Ó, você pode ir preenchendo essa parte da identificação, tá? Da autoavaliação. Aí, agora, quando chegar aqui nas expectativas, que é o pré-planejamento, aliás, que é o que fundamenta o pré-planejamento, perdão, aí eu trabalho contigo, pode ser? Aí a gente conversa, tá? Então, fechou. Aí eu aguardo, assim que você terminar essa primeira e a segunda parte, você me chama aqui, por gentileza.
Isso que é cara dos Karina, eu já terminei aqui, tá? Cara. Então, já fez a identificação e a autoavaliação, né? Ótimo. Então, agora, Carla, olha só. Nós vamos falar sobre o pré-planejamento, tá? E assim como no anterior, na temática anterior, a gente tem duas sugestões, tá? Duas expectativas para você, enquanto docente, para implementar. Então, nós temos o tema 1, que seria um instrumento avaliativo com questões diversificadas. O que nós esperamos, né? Que o aluno, o que se espera de você nessa implementação? Lembrando, né? Você fez a pergunta, o PDP é o seu, digamos assim, é o seu caderno formativo, né? Que você tem, que ele tem muito as suas impressões, então, logo, se ele tem suas impressões, ele tem a sua cara, o seu jeito como professora, e ele será construído sempre a cada encontro, perdão, a cada temática, nós faremos um PDP, tá? Então, a expectativa para o tema 1 seria: espera-se que o docente desenvolva um instrumento avaliativo com questões que, durante a prática, oportunize avaliar o aprendizado dos estudantes por meio de atividades cognitivas diferenciadas, questões objetivas, questões dissertativas, leitura e interpretação, resolução de problemas, relacione os pontos, dinâmicas interativas, recursos educacionais, digitais, etc. Ou então você escolheria o tema 2. Estratégia avaliativa em grupo avaliada por rubrica. Espera-se que o docente desenvolva uma estratégia avaliativa com uma dinâmica de grupo que, durante a prática, oportunize avaliar o aprendizado dos estudantes por meio de uma rubrica com diferentes critérios e níveis de desempenho, tá? Então, aqui nessa caminhada de vocês enquanto estudantes, perdão, enquanto formadores, né, cursistas, vocês já farão, no caso, as rubricas, né? Então, olha só, aqui, você quer ler o critério? Que daí é bom que você vai lendo também. Eu gosto muito de ler, porque eu vejo que eu também, quando eu participo, eu assimilo melhor, tá? Então, eu vou pedir para você gentilmente ler o planejamento do tema 1, tá? Vamos focar aqui que seria um instrumento avaliativo. Você leia para nós, por gentileza, o planejamento do tema 1 e a prática do tema 1, tá? Vamos lá, então. Indica objetivos da avaliação. Os objetivos utilizam o verbo e o tema a ser avaliado. Se percebe uma consonância entre a avaliação e os objetivos, demonstra domínio na construção da avaliação. A proposta permite avaliar o processo, apresenta critérios claros acerca do que é importante aprender, diversifica, utilizando na atividade diferentes meios de avaliar para atingir diferentes necessidades de aprendizado dos estudantes. Elabora questões coesas de fácil entendimento do proposto aos estudantes. Indica uma turma para a implementação da atividade. Relaciona a uma aula do RCO mais aulas. Descreve os resultados pretendidos após a implementação do planejamento. Descreve o passo a passo das ações a serem realizadas na implementação da prática. Então, assim, aqui é o que são as expectativas, os critérios, tá? Que você deve levar em consideração se você escolher aí o tema 1, que é um instrumento avaliativo, a construção de um instrumento avaliativo. Prática do tema 1, Carla, por gentileza. Informa aos estudantes os objetivos da avaliação e o detalhamento das ações a serem realizadas. Explica aos estudantes sobre como serão avaliados. A atividade avaliativa corresponde à descrição do passo a passo no planejamento. Ótimo. Então, agora vou ler para você
o planejamento do tema 2, tá? Que seria uma estratégia. Indica um objetivo da avaliação. Os objetivos utilizam um verbo e o tema a ser avaliado. Se percebe uma consonância entre a avaliação e os objetivos, demonstra domínio da estratégia avaliativa, organização do grupo, divisão dos integrantes, participação ativa, dinâmica, etc. A rubrica apresenta critérios e níveis. Os critérios e níveis permitem avaliar o processo. Apresenta critérios claros acerca do que é importante aprender. A pontuação da rubrica foi distribuída de maneira equilibrada. Indica uma turma para a implementação da atividade. Relaciona uma aula do RCO. Descreve os resultados pretendidos após a implementação do planejamento. Descreve o passo a passo das ações a serem realizadas na implementação da prática. Prática do tema 2. Informa aos estudantes os objetivos da avaliação e o detalhamento das ações a serem realizadas. Explica aos estudantes sobre como serão avaliados. A atividade avaliativa corresponde à descrição do passo a passo no planejamento. Carla, eu vou te fazer uma pergunta. Você conseguiu identificar a diferença entre o instrumento e a estratégia? Mais ou menos, estou aqui analisando, mas acho que é porque a concepção que eu já tenho, aí talvez a gente vem com a teoria, igual você falou, eu uso na prática e muitas vezes eu não tenho a teoria. Porque daí eu vejo que o instrumento é a forma que eu utilizo para essa avaliação, né? Eu Isso, acho que seria, uma prova oral, né? é, aham. E a estratégia? O que você conseguiu entender da estratégia? O que você pensa sobre a estratégia? A estratégia é a forma que eu analiso, o que eu vou, a estratégia que eu vou utilizar ali para fazer essa avaliação, né? Os meios que vão me conduzir para chegar a utilizar esse instrumento, né? Que forma que eu vou estar utilizando, quais a estratégia para. Eu acho que seria isso. Eu acho que é aquilo que você falou, a gente fica muito faz e não analisa a teoria, né? Na parte Isso. teórica. Mas, na verdade, isso não é um erro nosso, tá? A gente faz porque a gente precisa ali estar na sala de aula. Isso aí não é erro nosso. Na verdade, a gente nunca foi levado, enquanto professores, até na nossa formação acadêmica, a ficar identificando essa parte teórica na sala, tá? Então, assim, isso, quando eu comentei, não é para a gente atribuir nem para mim, nem para você. Nada de culpa, porque realmente a gente nunca, a gente tem que dar conta ali, tem que passar, fazer os alunos aprenderem, enfim, tá? Então, assim, ó, eu observo, Carla, a estratégia, eu vejo que esses dois temas, eles são muito parecidos. Existe uma linha muito tênue, uma coisa bem fininha que separa um do outro. E na minha opinião, e assim, Carla, se eu ver no próximo encontro que eu entendi errado, eu não tenho problema nenhum de dizer, ó, Carla, eu entendi errado, eu falei errado para ti, eu não consegui naquele momento ter compreendido corretamente, tá? E eu percebo assim, ó, que a estratégia, ela é aqui nesse caso, e foi um aprendizado para mim, porque para mim estratégia eu entendia como, eu vou dar uma prova oral, usei essa estratégia. Vou dar uma dinâmica de grupo, é outra estratégia, entende? Então, eu também estou aprendendo sobre isso. Eu percebo aqui que eles utilizaram assim, um instrumento avaliativo, que é mesmo mais uma questão, uma avaliação, quizzes. E a estratégia seria, de repente, uma dinâmica de grupo, onde você vai fazer, que nem, por exemplo, você utilizou ali aqueles grupos para fazer o plano de ação do Grêmio. Então, tua estratégia foi
fazer com que eles se reunissem em grupos de 4, 5 alunos e fazer planos de ação para o Grêmio, entendeu? Não sei se você consegue compreender da mesma forma que eu. Sim, é isso que eu disse, né? Qual que é a estratégia que você vai utilizar para você aplicar aquele instrumento avaliativo, né? E um Que tá parece que ligado um no outro, né? É isso que eu entendo concordo também. contigo. Concordo contigo, tá? Só que aqui, olha que interessante, parece que nós vamos ter que separar um do outro, sabe? Entende? Porque aqui ou tu escolhe para você aplicar a sua prática um instrumento, ou você escolhe uma estratégia. E se você escolher uma estratégia, você vai colocar em prática aquele processo de ensino-aprendizado que vocês passaram o ano passado, que é a questão das rubricas. Né, que eu não vejo problema algum, se caso você escolher, vou fazer uma estratégia, vou fazer uma. Porque aqui ele sugere, ó, como ele havia sugerido no próximo encontro anterior, ele sugere, ó, uma dinâmica de grupo. Vamos supor que eu acredito que eles fizeram isso também para deixar mais claro para a gente o caminho. Então, vamos supor, tu escolheu uma dinâmica de grupo para apresentar. Nada impede, na minha opinião, de você voltar lá e pegar as rubricas, né? Acredito, não sei se você acho que tem acesso ao material do ano passado e transformar aquelas rubricas que você tinha como professor, que você era avaliada, para poder avaliar os alunos, entende? Para você ir criando suas próprias rubricas. Ou Tá, mas aí então, agora bagunçou minha cabeça, porque daí, se eu escolher o tema 2, que eu vou criar uma rubrica para eu avaliar meu aluno, eu não vou estar usando um instrumento avaliativo junto? Porque eu pois vou ter é, que avaliar? Eu não vou ter que avaliar? eu concordo com Agora eu não você. entendi. De Pois qualquer é. forma, eu vou estar usando um instrumento. Qual que foi? Tá, mas vou criar uma rubrica para eu estar avaliando meu aluno. Aí eles vão sentar, vou formar grupos, mas eu vou ter que dar que tipo de avaliação para eu avaliar, para eu conseguir chegar nesse Então, resultado final. Daí eu não vou ó, eu precisar, eu vou só também, apresentar essa rubrica para eles. Não entendi eu esse também tema 2. eu também, Carla, confesso a você, eu fiquei pesquisando aqui, lendo, porque é algo que a gente está em processo de aprendizagem. O que que eu entendi, tá? Eu tenho um repasse, quarta-feira, eu tenho também contato com a minha tutora. Então, o que que eu entendi? Entendi assim, aqui eles já deram, assim, algo bem, eles deram uma sugestão. Então, vamos supor, tu pegou um instrumento avaliativo lá, você vai fazer instrumento avaliativo, aí você fez uma avaliação. Tá? Uma avaliação com questões objetivas, dissertativas, enfim. Aí, se caso você pegar a estratégia, seria uma dinâmica de grupo. Vamos supor, né? Só que eu também entendo, na estratégia você tem que ter um instrumento, porque senão o que que você avalia? Então, o que que eu penso? O instrumento seria as atitudes, o que os alunos teriam que fazer nessa estratégia. Vamos supor, a tua estratégia foi eles criarem vamos supor, uma dinâmica de grupo para discutir quais eram as diferenças lá da Constituição de 1891 e a Constituição de 1988, vamos supor, tá? E aí você colocar para eles, ó, o que que a gente tem que ter nessa estratégia? Vocês têm que saber, vamos supor, falar do voto, da cidadania, porque não dá para falar de toda a Constituição, né? Ninguém domina, mas você pegar 3 pontos da Constituição de 88 e 91, vocês vão ter que, vocês realmente dominam o que é a Constituição, o voto na Constituição de 88, o voto na Constituição de 91, os direitos das mulheres, sabe? É uma dinâmica de grupo. E aí você pode, vamos supor, tá? O aluno interagiu, eles demonstraram que tinham entendido mesmo a questão da diferença entre as constituições. Então, o que, que eu entendi? Na verdade, para mim também não tem diferença. Eu só entendi assim, que a estratégia, você vai fazer algo em grupo com eles, uma dinâmica de grupo, um trabalho em grupo. E ali, você, num instrumento avaliativo, com questões diversificadas,
vai ser algo mais individual. Entende? Porque olha só, espera-se que o docente desenvolva um instrumento avaliativo com questões que, durante a prática, oportunize avaliar a aprendizagem dos estudantes. A estratégia é uma dinâmica de grupo dentro desse PDP. Embora, Carla, por isso que eu te falo, lá na minha vida, lá na sala de aula, quando eu só boto mais a mão na massa, para mim, estratégia. Vamos supor, nós duas chegamos na sala dos profs para tomar um café. Karina, o que você vai fazer de república? Ah, Carla, eu vou fazer uma prova. Aí você fala assim, eu vou fazer um debate. Eu usei uma estratégia de avaliação, que é o instrumento, e você usou uma estratégia de debate, que também é um instrumento. Não sei se você entende. Então, eu, como formadora sua, sou muito humilde em te dizer que eu também não consegui compreender assim perfeitamente a divisão de uma e da outra. Mas agora você falando, me veio na cabeça assim, digamos que eu vou fazer uma dinâmica em grupo, ali para o tema 2, né, estratégia. Então, eu vou dividir a turma do sexto ano em vários grupos e eu vou montar uma rubrica. A rubrica seria os critérios que eu vou estar avaliando ali, 3 critérios, vou colocar, né, para ser mais simples, mais singelo ali, e É. 3 critérios que eu vou estar avaliando eles dentro da minha rubrica e vou entregar para eles, digamos, vocês vão vai ter que trabalhar em cima disso aqui. Enfim, né? Igual você explicou ali, se pegar a Constituição tal. Então, vou ter que elencar 3 pontos que eles vão ter que analisar e eu vou ter que ver se eles alcançaram. Mas eu acho que eu vou ficar com o tema 1, porque até eu criar essa rubrica, e eu estou iniciando o trimestre, vou iniciar alguns conteúdos, eu não sei nem. Seria assim, se fosse só uma dinâmica. Agora, eu ter que avaliar dentro dessa dinâmica e dentro de critérios, eu acho que o tema 1 ficaria até. Vou estar fazendo 1 e o 2 ao mesmo tempo ali, junto só no 1. Mas eu Sabe o que eu fiz entendi. agora? Ó, sabe o que eu fiz agora? Foi aqui no Google, no dicionário online, e peguei o conceito mesmo, tá? Entendi muito o que você falou. Ó, instrumento. Música, né? Objeto ou aparelho, eu falo para os alunos, tem várias explicações, conceitos, a gente pega aquilo que cabe dentro do contexto. Objeto simples ou constituído por várias peças que servem para executar um trabalho, fazer uma medição ou observação. Então, instrumento realmente, uma avaliação. Eu entendo de um cartaz, né? Como você falou, avaliação oral que você fez com os alunos, inclusive o caderno, tá? Agora, estratégia para melhorar aqui a nossa aprendizagem, para clarear a minha e a sua, porque eu confesso a você que eu também estou em processo de entender essa diferença. É a arte de. Qual é o significado primário de estratégia? O significado primário de estratégia é a arte de conduzir as operações. É uma forma de você fazer. Então, assim, e o instrumento, eu acredito que ele está dentro da estratégia. Você vai fazer uma prova oral e a sua estratégia será chamar um aluno, deixar eles estudando, não sei, ou deixar eles lá fora, lendo, daí chamar um a um para dentro da sala, entende? Então é isso. Mas sinta-se bem à vontade, a gente está em processo de conhecer, de aprender, e você já me colocou que você acha melhor fazer essa parte do tema. Você acha melhor para você fazer o tema 1, fique à vontade, tá? Enfim, então, agora, cara, depois de que a gente tá com o nosso cérebro aqui fervendo, eu vou pedir para ti, por gentileza, preencher o seu pré-planejamento, tá bom? Que é o quê? Rapidinho aqui, ó, para a gente encerrar o nosso encontro de hoje. E lembrando, nós estamos em processo de aprendizagem. O que você colocar aqui, você tem todo o direito, toda a liberdade de mudar depois, tá? Quando eu trabalhar com. Porque na próxima aula eu vou aprofundar mais ainda a questão da estratégia e do instrumento, tá bom? Tá, prof, aqui, assim, eu pensei no tema 1, mas não sei, igual você falou, pode ser que eu mude vendo o perfil da turma, o conteúdo que eu vou trabalhar, vendo a assimilação do conteúdo, mas o restante que eu não consigo preencher, eu não tenho nem ideia, até porque eu vou começar a iniciar alguns conteúdos
tipo assim, se fosse antes de terminar o trimestre, eu saberia, até teria me ajudado para fechar a nota aí, essa implementação. Mas por enquanto, como estou no início do trimestre e vou iniciar com todas as turmas, vou iniciar conteúdo, eu não consigo preencher ainda esse pré-planejamento, que ainda eu preciso começar minhas aulas para eu ver que turma que está mais adiantado, que turma que eu vou conseguir fazer uma avaliação, porque eu tenho que favorecer meus alunos com essa implementação também, né? Até porque é uma avaliação, né? Não deixe de ser ali uma avaliação, então eu preciso iniciar conteúdo, então eu não consigo preencher agora. Eu não sei que Com curso eu vou fazer, não sei que tema, não sei nada ali. Quais Perfeito. potencialidade, fragilidade, porque eu não iniciei, eu tenho que sentir a turma primeiro no conteúdo, né? Para eu ver Uhum, se eu perfeito. vou aplicar. Não, eu super entendo, isso mesmo. Então, assim, ó, e não tem problema, tá? Inclusive, você pode, como nós estamos, tem algo bom no nosso grupo, que como é só você e eu a princípio, a gente tem tempo, a gente pode fazer isso no nosso próximo encontro, tá? Então, o que a gente vai fazer agora para poder te ajudar para você levar aí, amadurecendo, tá? Para a gente poder ir melhorando a nossa compreensão. Confesso a você, a reunião é gravada, você pode ver, né? Eu também sou muito franca com os meus alunos, com quem eu tenho relações educacionais, principalmente, né? Que eu acho que a nossa profissão é um sacerdócio. Eu também estou em processo de aprendizagem, de entender com mais assertividade a diferença de um e de outro, porque na minha prática eu não consigo ver dissociação, tá? Então confesso a ti que eu também estou aprendendo. Então, olha só, para nós duas, né? Nós duas, enquanto professoras, para a gente poder melhorar e entender melhor o nosso aprendizado. Considerando minhas potencialidades e fragilidades, como pretendo me preparar para o planejamento e prática? Exemplo: diálogo com a equipe pedagógica, com pares, com professores, pode ser comigo, né? Aqui, como você, na verdade, tu já falou, né? Pesquisa e estudo sobre o tema. Olha que interessante, Carla, que a gente faz as coisas e não sabe o que faz. Você falou assim: nesse momento, professora, eu não tenho condição de preencher, porque eu ainda não sei qual que é a minha turma, eu preciso verificar a turma, eu preciso ver o conteúdo, entende? Você já começou a fazer esse processo de analisar. Você pode ver, né? Você vai ver qual é a turma, você vai. Aí você falou algo maravilhoso. Não vou fazer algo por fazer, vai ser uma avaliação. Então, ou seja, tem sentido para o aluno, né? Uhum. E, enfim, então, eu não sei se já te ajudou a clarear um pouco, que você está nesse caminho. Você pode, inclusive, conversar com uma pedagoga, pedir uma opinião, com uma outra colega aí que você gosta, que você tem afinidade pedagógica com ela, né? Você viu? Mas você viu como você, na sua resposta, não sei se você conseguiu entender, eu consegui, Sim. que você meio que já deu a resposta dessa Agora você pergunta? falando, eu consigo observar, que eu respondi a dois ali. Adorei. Ai, Eu gente. também não tinha percebido, daí eu falei, porque assim, a gente está preocupado com a questão da construção do conceito. Aí agora eu Sim. olhei e falei, a Carla acabou de responder. Bom, e a partir das expectativas do tema e critérios apresentados, quais são minhas potencialidades e fragilidades em relação a esse tema? Que conheço, que não conheço, o que Que seria faço ou estratégia não e instrumento. faço. Isso. Ah, tá. Sabe, como nós duas estamos aqui, eu vou começar a fazer um também. Acho que eu vou aplicar na minha turma também, sabe? Vou preencher um para mim, porque também, olha, eu também tenho minhas fragilidades. E achei legal aqui, gente. Você viu que essa pergunta é para nós, enquanto professores, assim, né? Enquanto docentes, eu falo para os alunos, gente, o dia que sabe quando a prof vai parar de aprender? O dia que a prof morrer, né? A gente não estiver mais nesse mundo, porque a gente sempre está aprendendo. Em qual turma fará a implementação? Quais são as características dessa turma? Então, assim, são perguntas mesmo que realmente não precisa serem respondidas agora. Você pode agora, com o passar, e eu vou fazer isso também, tá? Eu vou também fazer isso, eu vou aproveitar agora que eu estou em início de trimestre também,
Vou utilizar uma estratégia avaliativa, porque assim, Carla, para eu colocar em prática, para poder também verificar e poder te ajudar, a gente trocar ideias, né? De como que é essa questão aí de separação de instrumento e estratégia. Que para mim é algo novo também, sabe? Eu achei até assim, a instância colegiada, ela era muito simples perto dessa diferença que nós estão levando a gente a pensar. A diferença entre estratégia e instrumento. Faz sentido o que eu falei para ti ou não? Sim, com certeza. É. Mas é isso. Então, olha, assim, nós temos ainda acho que alguns minutinhos, tá? Porque vocês têm em conta a formação de vocês. O Meet ele é gravado, então assim, tudo eles contam certinho. Então eu jamais quero prejudicá-lo. Então a gente precisa manter no mínimo 1h20. Eu acho que a gente começou 1h25, perdão, 10h05, tá? Então vamos usar esses minutinhos restantes para a gente de repente tirar alguma dúvida ou trocar alguma ideia. Deixa eu te passar uma outra coisa aqui importante, ó. Pode ir falando, tá? Se tiver alguma dúvida. Ó, aqui, Carla, deixa eu te mostrar que eu comecei a ler, a estudar, e eu vou estudar mais ainda, tá? Eu gostei bastante, tá? Tem no nosso slide, mas eu vou colocar o link para você aqui, ó, no Saiba Mais. Ali eles têm bastante ideias e de como a gente pode fazer, ó. Eu vou até compartilhar aqui. Deixa eu pegar. Apoio, eu gostei bastante, ó. Deixa eu pegar aqui. Aproveitar que a gente ainda tem uns minutinhos. Apoio docentes, ó. Eu acho que aqui vai nos ajudar bastante, ó. Deixa eu colocar em apresentação. Apoio docente. Ó. Então, aqui tem algumas, ó, avaliação diagnóstica, formativa e somativa. Então, aqui, na minha concepção, entra como um instrumento. Tem vídeos, avaliação, critérios e instrumentos, dicas metodológicas, avaliações formativas. Opa, voltou. Como desenvolver uma avaliação, de repente, né, para ajudar a gente a criar aí a nossa implementação. Aí aqui, ó, a questão das rubricas. Porque eu penso assim, parece a questão da estratégia, você parte das rubricas para depois definir a ação, entendeu? Você vai aonde você quer que o aluno chegue com as rubricas, como acontecia com vocês lá no passado, na formação anterior. Onde eu quero que a Carla chegue? Aí, a partir disso, desenvolve-se a atividade, né? Ó, instrumentos para correção de desempenho discente. Então, aqui, pode ver, é um desempenho, de repente, como que ele vai agir nessa dinâmica de grupo, o que você espera como que ele atue nessa dinâmica de grupo, tá? Então, aqui nesse Saiba Mais, não é nada muito extenso, são vídeos curtos, também de acordo aí com a nossa carga horária. Então, que a gente utiliza muito, né? A questão da taxonomia de Bloom, a CED, né? Uma das teorias aí que embasa muito. Então, olha só, listar, descrever, treinar, relacionar, compreender, aplicar, analisar, avaliar, criar. Né? Então, de repente, Karina, eu vou fazer eu quero que eles criem uma lei. Então, eles vão criar. Então, de repente, uma estratégia. Depois do que trabalhou lá em República Velha. Então, agora cada grupo vai criar uma lei. Então, o que eu tenho de rubrica? A lei tem que conter isso, conter aquilo, sabe? Assim, é só uma sugestão, tá? Então, criar, avaliar, analisar. Então, essa parte aqui ajuda a gente bastante Neste nos vídeo dos ajuda formadores em ação, vamos falar
a entender melhor essa questão da diferenciação entre instrumentos e É, estratégias. eu tô aqui pensando que com a turma do sexto ano, na semana passada nós fizemos uma visita técnica no Horto e eles tiveram uma palestra que eu pedi para. Conversei lá com o pessoal e eles montou uma palestra sobre a valorização do patrimônio material e imaterial. E daí eu Uhum, levei eles lá, que em Assis nós temos o Horto Florestal, né? Aí tem o centro lá, eles tiveram um tempo lá de palestra e conversa e tudo. E agora eu preparei uma aula para essa semana, para eles estarem me trazendo. Até eu montei, não lembro, tá aqui no meu planejamento, deixa eu até abrir aqui. Então, nós vamos relembrar a visita, e daí nós vamos criar, eu vou dividir a turma em pequenos grupos, e cada grupo vai desenhar um mapa do horto sobre essa uhum. questão, tipo, lembrando o caminho que a gente fez, as árvores, que é bem, bem arborizado lá, o espaço que a gente visitou, e daí ali eles vão estar trazendo essa experiência que eles tiveram. E daí eu tô aqui pensando, talvez, só que daí eu já vou fazer essa semana, talvez poderia engajar aí, né? Uhum, Tô pensando aqui no que dá para ser feito. Agora me veio na cabeça aí sobre uhum. isso. Não sei, talvez é para colocar alguma coisa. Não sei, É, tô aqui bem, analisando. olha, bem interessante essa sua fala. Eu já imaginei como um instrumento ou uma estratégia você pensou nessa questão deles desenharem. É, você está mutada. É, eu ainda não consigo te ouvir, Carla. Eita, saiu da reunião. Beleza. Ô, Luiz, Oi, esse computador cinza, vai. Voltou, prof? voltou, voltou. Atualizei aqui. Então, eu Porque pensei talvez de tá rapidinho, utilizar isso, mas tô parado. talvez até criar uma rubrica ali, né? Não sei. Vou ter que dar uma analisada aqui, Não tem ver o que eu E o consigo encaixar aqui. Entendi. Então, assim, nós temos o nosso, a gente se fala pelo Whats. Qualquer coisa, você vai me passando, tá? Tiver alguma dúvida, vai me perguntando. Às vezes eu estou em sala, daí eu, alguns minutinhos depois eu te respondo. E vamos amadurecendo a ideia, tá bom? Então, minha querida, você ainda está mutada, mas qualquer coisa para você não ocorrer de cair, escreve no chat. Ó, mais alguma coisa, Carla? Mais alguma dúvida por hoje? Então vamos nos falando pelo WhatsApp, tá bom? Boa Beleza, prof. semana. Brigadão. Mentira, na hora do De almoço. nada. Boa semana para você, Tá tá? na Bom início Goiás, de tirou a aula trimestre. do... Não, tô... Obrigada, igualmente. Tchau, tchau. Até mais.